Fala galera do canal, aqui é o Gladiador, espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre uma questão que é meio complexa, porque essa questão ela mexe um pouco com o senso lógico das pessoas, né? E é a questão que causa muita divisão também no meio da sociedade. E geralmente as pessoas, quando conversam sobre isso, elas não estão aptas, né? Ou elas não estão receptivas a ponderar a forma de pensar, que é a questão da matriz religiosa. E é complicado falar um pouco sobre isso, porque primeiro assim que já quando você usa essa expressão matriz religiosa, você já gera nas pessoas uma impressão de que a religião que ela pratica, a crença que ela pratica é uma grande ilusão. E não necessariamente uma matrix, uma religião em si, uma crença pré-estabelecida, ela se caracteriza como uma matrix. O problema é o entendimento que as pessoas têm disso e a maneira como elas enxergam isso no cotidiano, né, da sua vida. A primeira questão que eu acho que é interessante frisar aqui é a questão de que eu posso falar um pouco pela minha experiência de vida, né, e também pela minha vivência em relação ao meio, né, à sociedade em si, que geralmente a pessoa que quando ela é religiosa ou quando ela tem um ponto de vista religioso, ela tem uma tendência muito grande, que isso é um fruto da Matrix, de achar que a sociedade em si tem a obrigação de achar que a sociedade em si ela tem a obrigação de ter essa crença religiosa. Então, assim, a moral, aquela moral religiosa, ela acha que serve para as pessoas. E na verdade não serve, né? Você tem uma religião, um sistema de crença, legal, bonito e tal, mas você precisa entender que esse sistema de crença ele faz referência somente a você e que boa parte do mundo não vai praticar essa sua crença, não vai praticar esses valores morais que você tem e automaticamente eles vão negligenciar isso, né? E muitas das vezes vão até rir, vão até ridicularizar. E você vive num mundo que ele é, vamos colocar assim, você vive numa sociedade que, entre aspas, né, ela é democrática, e a democracia pressupõe isso, que é você rir da crença alheia, rir da opinião alheia, você pode rir da opinião política alheia, enfim, você pode rir de qualquer coisa, né? A lei lhe dá esse direito. Uma segunda questão que eu acho que é pertinente também nessa questão da matrix religiosa é que geralmente a pessoa, quando tem uma crença religiosa, ela tem uma convicção. E essa convicção ela é uma falsa convicção. Porque, assim, respeitando aqui toda e qualquer religião, né? Toda e qualquer forma de crença, não que eu queira ser politicamente correto e tal, mas assim, é preciso entender o seguinte: a sua crença não é verdadeira. O fato de você achar que ela é verdadeira não torna ela verdadeira. Ou seja, você achar fundamento numa crença, você achar veracidade, ou você querer que uma crença seja verdadeira, não necessariamente ela é verdadeira, né? Você pode muito bem crer em Deus e passar boa parte da sua vida crendo em Deus, mas você nunca vai ter uma convicção plena de que Deus existe. Assim como também a pessoa que é ateu e nega a existência de Deus, ela nunca vai conseguir provar que Deus realmente não existe. Ambos precisam conviver com a dúvida, né? O cara que não tem muita fé em Deus, ele vai dizer, olha, não estou nem aí para questões religiosas, espirituais, vou viver a minha vida, fazer o que tem que ser feito, ok. Se um dia eu morrer e existir alguma coisa espiritual, lá eu darei conta. E o oposto também é verdade. O cara que tem uma fé religiosa, ele tem que entender que, ok, eu posso ter vivido a vida inteira sob um prisma religioso e um belo dia eu morrer e descobrir que tudo isso é uma mentira, é uma farsa. O problema é que quem é religioso, geralmente eu vejo o contrário. Quem é, vamos colocar assim, quem tem uma tendência a pender para o lado do ateísmo, ele tem essa convicção de que ele pode estar errado e que um belo dia ele pode morrer, descobrir que existe uma questão religiosa por trás daquilo, uma questão filosófica, espiritual, e que aí ele vai precisar dar conta das suas ações, alguma entidade, e que ele vai pagar o preço por isso, ou que ele vai arcar com as consequências. Por outro lado, eu não vejo, né, essa mentalidade num cara que é religioso, de que ele pode ter vivido uma vida inteira dentro de um prisma religioso e que ele pode morrer a qualquer hora, como todos nós podemos, né? E aí ele pode descobrir que
a sua crença religiosa não tinha o menor fundamento. E tudo aquilo que ele fez em vida, dentro do padrão religioso, foi em vão. E é preciso questionar isso na questão da Matrix, justamente por isso. Quanto mais você vive com certezas na vida, mais você vai quebrar a cara. A vida em si ela é uma eterna incerteza. Não quer dizer que uma hora ou outra, né, aliás, várias horas da sua vida, você vai se pegar frente a situações que você vai ter que tomar uma decisão e você sabe que você não tem certeza absoluta daquela decisão, mas aquela decisão precisa ser feita. Emprego, mudar de endereço, mudar de carreira, enfim, são decisões que você toma que tem um grande peso, mas você não tem certeza daquilo. Essa mesma lógica, ela precisaria ser aplicada na religião, e ela não é, né? Geralmente o religioso, ao menos uma boa parte dos religiosos que eu convivo, são extremamente arrogantes. Eles estão certos e você está errado. Eles vão herdar o paraíso e você vai herdar o inferno. E uma terceira questão que eu vejo, que talvez essa questão seja bem perigosa, é a questão da liderança religiosa. Porque geralmente, a grande maioria das pessoas que se dizem espiritualizadas, elas têm uma tendência muito grande de ter uma prática religiosa. Elas frequentam templos, santuários, qualquer coisa nesse sentido. E geralmente, o que eu percebo muito é que, é uma coincidência violenta, as vontades de Deus, elas sempre vão coincidir com as vontades desses líderes religiosos. E o mais interessante, e aí nessa questão específica, a minha crítica ela é direcionada ao cristianismo, porque geralmente esses líderes religiosos, a vontade de Deus é a vontade dele, é uma coincidência violenta, e aliada a isso, ainda tem a questão de que Deus, né, revelou para ele que ele precisa fazer lobby na sociedade para que as vontades de Deus e a moral de Deus prevaleça sobre a sociedade. É um autoritarismo, uma ignorância tão grande que chega a ser surreal, né? Não basta a pessoa ter uma crença religiosa, ela se pressupõe através de eleição de políticos, né, lobby no Congresso Nacional, a obrigar as pessoas que não são religiosas a viverem sobre o prisma religioso, né, numa verdadeira tirania. E o mais interessante é que, e aí entra no que eu falei no começo do vídeo, que é a questão de que falta senso lógico a muitos religiosos, que se percebe que geralmente essas pessoas elas passam a vida toda impune, elas conseguem ter uma gama gigantesca de seguidores, e dentro desses seguidores você não percebe nem um pouco de, você percebe que não existe nem um pouco de senso crítico, de se questionar por que sempre a vontade de Deus ela é a vontade daquele líder. E o mais engraçado é quando você vai às vezes a algumas igrejas evangélicas, por exemplo, e o cara fala, Deus me revelou tal coisa. Aí tem uma ignorância tão grande, mas de uma arrogância tão grande, você achar que Deus fala as coisas através de você. É um sentimento tão grande, é um sentimento exacerbado, né? De especial. Eu sou tão especial que Deus fala comigo. E aí as pessoas não percebem que geralmente quando Deus fala com ela, é sempre para que se faça cumprir a vontade dela. Mas, como ela não pode dizer que é a vontade dela, tem que ser a vontade de Deus. E aí, finalizando aqui o vídeo, né, tem a questão que é o seguinte, conhecer, né, a Red Pill, conhecer a Black Pill, pressupõe justamente isso. Não é só você se livrar das amarras que existiam na relação heterossexual, né, no mito do amor romântico, no mito de várias coisas. Não. A Black Pill engloba várias coisas. É o mito de vencer na vida, é o mito da religião, é o mito da política. São vários mitos, né? A Matrix, ela está envolvida em várias etapas da vida. E quando você descobre a Matrix dos relacionamentos amorosos, aquilo ali é o passo inicial para você perceber várias Matrix, né? E principalmente a religiosa. Se Deus existe, realmente se existe um Deus e ele se importa com você, a última coisa que ele vai querer na vida é que você vá numa igreja, num templo e tal. Ele pode muito bem ter um contato direto entre você e ele. Não necessariamente esse contato precisa passar por um intermediário. Por que Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, vai precisar de um intermediário para chegar até você? Bem, pessoal, o vídeo é esse hoje.
Eu espero que tenha gerado aí em vocês algum tipo de questionamento. Um abraço a todos.